Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, minha saudação também a você que está em casa, rezando conosco. Estamos no 18º domingo do tempo comum. Semana passada nós refletimos sobre a primeira parte, o primeiro momento do chamado discurso do pão da vida, o capítulo 6 do Evangelho segundo João. Esse discurso do pão da vida traz um processo de conhecimento de Jesus. Começa com a multiplicação dos pães. Por isso, como dizia semana passada, fomos para casa com um cesto, com 5 pães e 2 peixes, para então partilhar e trazer a esta semana aquilo que podemos construir como consequência daquilo que celebramos. Hoje nós estamos na segunda parte desse discurso do pão da vida, quando então Jesus vai dar àqueles aos quais Ele alimentou razões para o seguimento. Semana que vem nós veremos um outro momento importante que está em sintonia com o de hoje, que é a percepção da profunda comunhão
que existe entre Jesus e o Pai. Se nós olhamos e percebemos o Evangelho de hoje, há um elemento de pano de fundo, que é então a dificuldade em acreditar, em aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, é muito simples, basta que vocês acreditem que eu sou o pão vivo descido do céu. O discurso do pão da vida, então, quer ajudar-nos, caríssimos, a construir dentro de nós este caminho de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós pensamos a pessoa de Jesus Cristo, nós então vamos partir da realidade de alguém constituído numa natureza humana, alguém que foi gerado, gestado no ventre de Nossa Senhora, alguém então que cresceu em idade, sabedoria e graça, e depois lá nos 30 anos começa a sua vida pública. Mas quando eu digo que nós queremos conhecer a pessoa de Jesus Cristo, nós também devemos entender que queremos conhecer o seu projeto, ou seja, o projeto de salvação, o projeto de redenção. O primeiro projeto de Deus é o projeto da criação. Depois, isso atingido pela realidade do pecado, então é necessário pensar um novo momento. Este novo momento implica, então, nesta presença divina, através também da condição humana, de Jesus no meio de nós. Então, quando Jesus se apresenta, ele se apresenta a partir da sua condição humana, mas também com a característica e com a identidade, com a natureza divina. Para eles, há então, o povo da época, as autoridades, há este conflito, como que uma realidade divina caberia numa realidade humana. Como seria ele filho de Deus, se ele não é o filho do carpinteiro, sua mãe é Maria, sabemos aonde ele mora? Então, eles aceitavam nesse sentido Jesus numa condição humana e o definem, como podemos lembrar de outra passagem, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E aí eles vão responder, olha, uns acham que o senhor é Elias, outro que é João Batista, ou ainda algum dos profetas. No Evangelho de hoje, que sinais você realiza para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Há uma necessidade de uns elementos sensíveis para que então pudesse convencê-los de que de fato naquela condição humana há uma natureza divina. E aí então Jesus traz o discurso do pão da vida como forma, como processo, para que eles então pudessem dar passos nesta compreensão. O primeiro passo foi dado semana passada, quando então ele partilha o pão, realiza um milagre, realiza um sinal. Ou seja, milagre é aquilo que vai além da nossa capacidade humana. E 5 pães e 2 peixes transformados em alimento para uma multidão, é este primeiro sinal, é este primeiro milagre de que nele há algo além de um profetismo. Há então uma proposta, na sua pessoa há um projeto a ser realizado. E aí esta multidão, multidão que ainda não consegue compreender Jesus como Messias,
vai atrás dele por esta necessidade material, por esta necessidade física. A fome continua. E se ele nos deu hoje, ele pode nos dar amanhã. E assim então vão atrás de Jesus. Há um elemento sempre importante que nós devemos observar na Sagrada Escritura, que quando Jesus passa de um lado e para o outro, de uma margem para outra, não significa apenas um deslocamento geográfico. Na linguagem bíblica, ir para outra margem significa, primeiro, tomar a decisão de partir desse lado, deixar algo aqui, para chegar ao outro lado. Então, semana passada, Jesus tomou a decisão de ir para cá, de cá para lá, e esta semana, então, ele toma esta decisão de voltar. E aqueles que vão atrás de Jesus também precisam tomar uma decisão de permanecer naquela condição de uma necessidade exclusivamente material, para então conseguir chegar a outra margem, aonde então poderão descobrir a pessoa e na pessoa o projeto de Jesus. Isso se dá através do questionamento que Jesus faz. Jesus é direto, ele não vai enrolar, ele não vai buscar outros meios. Rabi, por que o senhor chegou aqui? Como que o senhor veio? Como que chegou até aqui? E aí ele é direto. Vocês vieram atrás de mim porque eu lhes dei o pão, o alimento. A busca por Jesus ainda é uma busca material. E aí na sua resposta, ele apresenta o ideal desse discurso do pão. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Aqui então está o indicativo da onde Jesus quer passar da condição material para a condição não só espiritual, mas uma condição que vai fazer com que eles se transformem em seguidores e também promotores da vontade de Deus. E aí por isso a gente vai entender a outra pergunta que devemos fazer para realizar as obras de Deus. A realização da obra de Deus está justamente manifestada em Cristo. Cristo vai dizer tantas vezes que a vontade do Pai é que nenhum dos seus filhos se perca, que então cada um encontre este caminho da salvação que é oferecido de uma forma universal. Então, realizar a obra de Deus é sentir que a pessoa está envolvida num projeto, o projeto de salvação, na construção do reino, o reino que salva, o reino que conduz para a vida eterna. E para tanto, eles precisam então acolher Jesus como um enviado de Deus. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, seria muito simples acolher Jesus, não só para trazê-lo, para levá-lo numa casa, mas entender então que na sua pessoa há um projeto. E quando a gente fala de projeto, nós falamos então das ações e atitudes de Jesus que devem e que se tornarão então atitudes e ações daquele que se torna discípulo. É este o alimento que Jesus quer oferecer, ou seja, a consciência de que a sua pessoa
passa a fazer parte de cada um e de que nisso está essencialmente a mudança do comportamento. Por isso eu tenho insistido nas homilias do quanto nós precisamos vir para a celebração com a nossa história, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, celebrar tudo isso daqui e depois voltar para casa preenchido, alimentado. Ou seja, buscamos nas duas grandes mesas da celebração esta referência para que então nós associemos a nossa vida e a vida do Cristo. Quais são essas duas mesas, Padre? As duas mesas que nós temos na celebração eucarística é a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O Concílio Vaticano II, através de duas grandes constituições, a primeira delas chamada Sacrosanto Concílio, que trata das dimensões da liturgia, e a segunda chamada Dei Verbum, a palavra de Deus. Essas duas constituições vão resgatar a mesa da palavra como forma deste alimentar-se pelo Cristo. O primeiro milênio da nossa caminhada cristã foi marcada na vida da igreja pela centralidade no mistério pascal. As primeiras comunidades cristãs vão se desenvolver com muita consciência a partir da paixão, morte e ressurreição. O segundo milênio da nossa caminhada foi marcada pela dimensão sacramental. Ou seja, uma igreja viva era aquela igreja que basicamente vivia dos sacramentos. E de modo particular a Eucaristia. Então surge a adoração ao Santíssimo, surge toda esta dimensão da Eucaristia como parte deste processo da fé. Só que, no entanto, este segundo milênio, quando esta centralidade está numa igreja sacramental, e talvez por isso a gente vai entender muito comportamento hoje, de que muitos cristãos só querem sacramentos e não querem uma ação, porque o segundo milênio da história da igreja é marcada por esta constituição. E quando eu digo então que nesta centralidade está a vida sacramental, o olhar se volta exclusivamente para a mesa do altar. E a mesa da palavra fica até deixada um pouco de lado. E aí que surge também nessa caminhada a figura da dimensão do protestante que tem uma vivência maior, mais acostumada e associada com a palavra. Nós não temos o costume de andar com a Bíblia debaixo do braço. Então, o Concílio Vaticano II traz essa proposta de resgatar a mesa da palavra e a coloca no mesmo nível, na mesma condição, na mesma dignidade de que a mesa da Eucaristia. Por isso, se vocês observam, o mesmo material que se usa na mesa da palavra é o mesmo material da mesa da Eucaristia. Ela está no mesmo nível. Então, a mesma dignidade que tantas vezes nós atribuímos aos sinais da Eucaristia, nós então aprendemos e devemos aprender a dar à mesa da palavra. Não há diferença entre esta e aquela mesa. Uma é consequência da outra. E por isso então que Jesus se apresenta como o pão da vida, aonde Ele quer nos alimentar, aonde nós vamos conhecer o seu projeto, aonde nós vamos aprender a assumir a sua postura na nossa vida, primeiro pelo um processo de escuta da palavra de Deus.
A primeira grande característica das primeiras comunidades cristãs foi o anúncio, foi a expressão oral. O primeiro evangelho vai surgir no ano 40 depois de Cristo. Então, caríssimos, olhar e entender um Jesus que diz, olha, basta que vocês então acreditem em mim e me acolham. E as duas formas básicas do acolhimento de Jesus está na palavra e está nos sinais da Eucaristia. Então não vamos pôr um peso maior nessa dimensão eucarística, sem esquecer do peso que há de equilíbrio entre a mesa da palavra. Então o processo nosso de adesão, de construção desta obra, de conhecimento, de acreditar na ação de Jesus, passa quando nós acrescentamos à nossa vida diariamente, ao menos a leitura, a oração e a escuta da palavra de Deus. Então esse Jesus que quer alimentar-nos, esse Jesus que quer ser um pão da vida, é justamente aquele que começa por este processo de acolhimento da palavra. Então eu quero desejar a nós, primeiramente, que esta vida de Jesus comece a transformar o nosso pensamento e o nosso comportamento, na medida então que nós mergulharmos diariamente na palavra de Deus. E aí você recorre aos aplicativos, recorre aos subsídios, recorre ao momento na TV, enfim, encontrar o seu momento para que você possa perceber que a alma, que a consciência e principalmente as atitudes decorrem daquilo que nós temos conhecido de Jesus através da Sagrada Escritura. Aí nós vamos conseguir chegar ao sentido daquela mesa. Aqui a história da salvação nos é contada por palavras. Ali a história da salvação nos é contada por sinais. Esta palavra que educa, nos alimenta, e por isso eu tenho dito que daquilo que recebemos ali, nós levamos para a nossa vida como parte do desdobramento daquilo que celebramos. Se a palavra e a Eucaristia ficar só aqui dentro desta igreja, nós não estamos celebrando, nós estamos cumprindo ritos. Então esta motivação de sentir que de fato há um acontecimento na nossa vida, e esse acontecimento decorre daquilo que brota como essência da palavra e da Eucaristia. Aí eu vou sentir que eu participei de um banquete, que eu participei de uma ceia, que eu comi, que eu bebi, que eu escutei, que eu me alimentei, e agora eu sinto motivação e razões para viver isso ao longo da semana. E aí a gente vai percebendo as mudanças, o modo de pensar, o modo de agir com as pessoas, o modo como, quando surgem os conflitos, e aí quando a gente lembra, puxa, mas lá na Sagrada Escritura Cristo disse isso, então agora é hora disso acontecer na minha vida. Não tenhamos medo da palavra, ela dói, ela corta, ela penetra no mais profundo do nosso ser, mas com uma finalidade, dar a nós a oportunidade de realizar a obra de Deus. Caríssimos, eu quero desejar então a nós uma semana boa. Uma semana em que possamos perceber a grande sintonia que existe entre uma palavra que alimenta, uma palavra que nutre, para uma palavra que se torna sinal sensível naquele altar e principalmente na nossa vida. E aí semana que vem a gente vai vir e vai escutar a terceira parte do discurso do Pão da Vida.
que é a profunda comunhão entre Jesus e o Pai. Consequência daquilo que nós acolhemos a partir da palavra e a partir dos sinais da Eucaristia. E assim como Jesus celebra a sua comunhão com o Pai, nós perceberemos na nossa vida que estamos em comunhão com Deus. Então, que semana que vem você possa vir dizer, puxa, eu percebi disso, da palavra, do Evangelho, da Eucaristia, e quando o Padre disser, oremos, você possa colocar tudo isso diante do altar. Repito, no começo, a palavra vai doer. No começo, a palavra vai machucar. Mas depois a gente vai entender o que Jesus quis dizer. A obra é que acrediteis que Ele me enviou. Uma semana de amadurecimento, de desenvolvimento da fé. Que tenhamos a oportunidade de dizer ao Senhor, obrigado, porque tenho uma fé inteligente a partir da palavra que escuto e a partir da Eucaristia que recebo. Creio em Deus Pai,